Tem um ponto que eu quis explorar, que é o seguinte: quando, né, o X foi suspenso, levou aquele gancho de quase 40 dias aqui no Brasil, porque decidiu não cumprir ordem judicial, atropelar as leis, portanto, ignorar a Constituição brasileira, que diz que qualquer empresa instalada no Brasil deve seguir a legislação brasileira. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? E aí o que acontece é que muita gente aqui no Brasil e também nos Estados Unidos chamou o Brasil de uma ditadura. Falou: olha, isso aqui é a prova de que o Brasil virou uma ditadura. Muita gente colocou, bravejou políticos, influenciadores, falou que o Brasil virou uma ditadura. Então o que acontece? A Suprema Corte hoje, ela anunciou, a Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou, como bem colocou o Elton e já comentou a Carla, que não vai ter o que fazer, que o Congresso norte-americano tinha aprovado a lei e que o TikTok, exatamente por representar, né, como a Suprema Corte coloca, um risco, né? Aqui, ó, o Congresso determinou que a alienação é necessária para tratar de suas preocupações de segurança nacional bem apoiadas em relação às práticas de coleta de dados da TikTok e ao relacionamento com um adversário estrangeiro. Então, ou seja, para se cumprir a lei, né, a Suprema Corte falou: não, TikTok, adeus, tchau, a menos que seja vendido para um empresário norte-americano, para um proprietário de uma empresa norte-americana. A questão é, com base nisso, os mesmos, né, que ficavam chamando o Brasil de ditadura, de um espaço ditatorial, porque havia cumprido a lei brasileira e suspenso o TikTok, eles vão também falar que os Estados Unidos é uma ditadura, né? É uma ditadura horrenda, como eles estão falando. É claro que não vão falar. Né? Claro que não vão falar, e isso vão criar 1 milhão de subterfúgios, mas na prática é a mesma coisa. A Suprema Corte olhou para a lei americana, a Suprema Corte brasileira olhou para a lei brasileira, e ambos falaram: ok, é isso, né? Cumpra-se a lei. Né? E aí a questão, né, eu concordo com o Elton e vou até um pouco mais atrás. A justificativa de que hoje o TikTok pode colocar em risco os Estados Unidos, uma vez que ela poderia ser obrigada a compartilhar dados com o governo chinês, dados arrecadados dos mais de 170 milhões de usuários que o TikTok tem nos Estados Unidos, é extremamente irônico, uma vez que o Tio Sam já é acusado, ou seja, o governo norte-americano já é acusado de exigir o compartilhamento de informações de usuários das plataformas sediadas no país. Já é acusado de do X, de Facebook, de Instagram, de tudo isso, compartilhar dados em nome da segurança nacional com o governo. Então, o que acontece é que, no final das contas, os Estados Unidos aprovou a lei porque ele não pode fazer com o TikTok o que ela já faz com outras plataformas. Agora, tem um ponto que é o seguinte: se os Estados Unidos, inclusive a Suprema Corte norte-americana, afirma que não é seguro usar o TikTok por causa da China, por que nós, cidadãos do resto do mundo, deveríamos acreditar que é seguro usar o X, o Facebook, o Instagram, a Threads, por causa dos Estados Unidos? Há elementos para outros países desconfiarem nesse bololô, né? Até porque a colaboração de plataformas com o governo dos Estados Unidos foi largamente mostrada naquele vazamento de documentos da NSA, né, o Conselho de Segurança Nacional. Snowden, lembra aquele pessoal todo, né, todo aquele quiprocó? Pois bem, naquele momento o pessoal já discutiu a quantidade de vazamento e o quanto, na verdade, o governo norte-americano espiona, não só os seus cidadãos, como o mundo, né? Então, no final das contas, eu acho que tudo isso, só para finalizar, é uma excelente oportunidade, né, para a gente, para o resto do mundo, olhar para as big techs e olhar pensando em termos de regulação. União Europeia, Brasil, Austrália, os países que já estão tomando cacete de big techs, ou mesmo do Trump, ou mesmo de políticos ultraconservadores daqui e de lá, por conta dessa busca pela regulação, é o momento de ir mais fundo, bora regular. Né? Se essa disputa toda do TikTok diz respeito se essas plataformas podem ou não ser usadas em nome de interesses políticos e econômicos de atores chineses e norte-americanos, os brasileiros, australianos, europeus não tem nada a ver com isso. Né? Então, eu acho, e além disso, só para terminar, eu acho que a decisão da Suprema Corte dessa sexta dos Estados Unidos é um sinal também
para que os supostos patriotas brasileiros percebam que não estão defendendo o interesse nacional quando defendem bilionários de outros países, mas estão defendendo apenas um colonialismo muito do mequetrefe.